Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a foto à esquerda aqui da bacia do Rio São Francisco e à direita o chamado polígono das Secas. Ó, aqui está o Rio São Francisco, aqui a barragem de Sobradinho, ok? E aqui a Foz, Alagoas e Sergipe. Justamente porque ambos aí, tanto a bacia do São Francisco quanto o polígono das Secas, são protagonistas da mais recente grande intervenção ligada a recursos hídricos no Brasil, que é exatamente a transposição de águas do Rio São Francisco. Então é importante primeiro a gente ter aqui muito bem definido a bacia hidrográfica, né, os limites da bacia do São Francisco. Então, lembrando que os limites eles estão traçados a partir dos divisores de água, ou seja, o ponto mais alto da bacia hidrográfica. Todas as águas que caem aqui, elas convergem para o canal principal, que é o Rio São Francisco, sejam esses rios afluentes aqui, eles são perenes ou não, né? Podem ser temporários também, porque eles podem nascer em locais de clima semiárido, né? Então principalmente os rios que nascem aqui, ó, nessa região, eles não correm o ano inteiro, né? Muito pelo contrário, eles passam boa parte do ano secos. E o Rio São Francisco ele acaba conseguindo atravessar boa parte do semiárido numa boa, porque as nascentes do Rio São Francisco ficam no clima tropical de altitude, aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, e ele recebe também a contribuição de vários afluentes. Então, quando ele chega até aqui a parte do semiárido, ele tem volume suficiente para poder atravessar o semiárido e chegar até a sua foz. Ok? É mais ou menos o que acontece com o rio Nilo, que nasce nas montanhas da Tanzânia, na África, e deságua no Egito após atravessar o deserto, após atravessar o Saara. Isso acontece lá exatamente pelo mesmo motivo que o Rio São Francisco aqui também consegue correr, também consegue continuar o seu curso por uma área muito árida. Isso acontece porque as nascentes ficam em uma área de clima onde o abastecimento de água é mais regular ao longo do ano. Tudo bem? Bom, do lado aqui está o limite do chamado polígono das secas, determinado pelo governo, tá certo? E aqui é a área onde as precipitações são inferiores a 750 milímetros por ano, ok? Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, né? 750 milímetros por ano. Há meses aqui no Sudeste, que algumas cidades aqui do Sudeste registram 400 milímetros, tranquilamente 450 milímetros em apenas um único mês. Em meses de verão mais chuvosos, há várias cidades, inclusive o Rio de Janeiro, pode apresentar esse nível de chuva. Enquanto isso, aqui nessa região, as precipitações são inferiores a 750 milímetros por ano. Então, isso já mostra que, de fato, o polígono das secas ele tem uma vazão de água, uma distribuição de águas insuficiente para atender as 12 milhões de pessoas que vivem na região. Tá certo? O polígono das secas fica exatamente sob o domínio do clima semiárido, onde as chuvas são muito concentradas, né, mais ou menos entre final de novembro até março. Normalmente as chuvas se concentram nesse período e depois você praticamente não tem mais chuva significativa. Né? E muitas vezes acontece de, nesse período onde normalmente deveria chover, as chuvas serem também escassas, serem irregulares, e aí eles têm de fato um problema. Então, existe mesmo uma necessidade de promover diversas ações para tentar fazer uma melhor gestão da água aí no clima semiárido. Lembra lá da primeira aula em que a gente estava falando de gestão da água? Então, aí no semiárido é preciso mesmo que o poder público, aí no polígono das secas, encontre uma estratégia de melhor gestão da água para poder abastecer essas 12 milhões de pessoas. Peguei aqui algumas fotos para vocês, uma foto de satélite do Lago Sobradinho, da usina de Sobradinho, que fica um pouquinho antes ali da divisa com a Bahia e Pernambuco, onde fica Petrolina e Juazeiro.
E, bom, aqui é a foto da barragem, a de Sobradinho, e aqui é a foto de um canal, de um dos canais da obra de transposição do São Francisco, né, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Olha só, no que consiste então a transposição de águas, né, de um rio? Isso não só do São Francisco. Ora, significa fazer uma obra para desviar uma parte, tá, dessa água do rio principal, no caso aqui o Rio São Francisco, tá certo? Repara que o primeiro ponto de captação fica no município aqui de Cabrobó, em Pernambuco, depois aqui da divisa entre Petrolina e Juazeiro, ok? E a ideia é desviar aqui a água do São Francisco para que ele abasteça uma outra bacia hidrográfica, tá certo? O rio aqui faz essa curva exatamente porque existe um divisor de águas por aqui, ou seja, uma declividade muito acentuada. A água, obviamente, não corre para cima, então ela faz a curva. Então, qual é a ideia de fazer uma transposição? E aí não só no Rio São Francisco, mas em qualquer rio, né? A transposição significa pegar parte dessa água e levar para outra bacia hidrográfica, para que essa água venha a abastecer a bacia hidrográfica que me interessa. Tá? No caso da transposição do Rio São Francisco, há dois eixos de transposição, o eixo norte, que leva a água aqui para basicamente o sertão da Paraíba e do Ceará, e o chamado eixo leste, tá? Aqui próximo ao município de Floresta, que leva a água para o interior de Pernambuco e parte da Paraíba e do Rio Grande do Norte, tá certo? Essa é a ideia. Tudo bem? Então aqui tem algumas imagens, ó. Essa aqui embaixo mostra o exato lugar, o exato local onde acontece a captação, certo? Beleza? Então foi feito aqui o canal para o rio poder exatamente seguir por aqui e alguns lugares onde ocorre o bombeamento, né, para que a água possa vencer o desnível e passar finalmente para a outra bacia hidrográfica, certo? Pessoal, muita gente me pergunta sobre a necessidade da transposição das águas do Rio São Francisco. Olha, e quais são os danos ambientais que isso pode causar, etc. Olha, primeiro que, como a gente falou, existe mesmo uma necessidade de melhor distribuição da água no semiárido nordestino, tá certo? Seja por um melhor armazenamento, uma melhor reutilização da água. Por quê? Porque a oferta de água na região é baixa. Então, esse é o primeiro ponto. Existe uma necessidade. Bom, a transposição do Rio São Francisco é a solução para a escassez de água no semiárido? Olha, me parece que nenhuma obra, nenhuma intervenção antrópica vai ser uma solução para uma região que tem esse clima e que tem esse comportamento. O que, na verdade, a gente pode fazer é tentar amenizar os efeitos da escassez de água. Aí, sem dúvida nenhuma, levar a uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Se forem obedecidos os padrões de mínimos aí, ambientais, se for dada a segurança de que o Rio São Francisco vai continuar seguindo o seu curso depois da obra de transposição e chegar até a Foz numa boa. Se tudo isso for observado, e mais, se também for observada a ideia de que a água que sai do Rio São Francisco e vai para o projeto de transposição chegue efetivamente até as pessoas, tudo bem. Né? A obra ainda não está concluída, tá? 100%. Não sei se vocês sabem, mas é um projeto que existe desde a época do Império, mas só foi colocado em prática no início dos anos 2000. Durante o governo Lula, atravessou os dois mandatos do governo Lula, atravessou o primeiro mandato da Dilma, depois metade, né? O governo Michel Temer e agora, recentemente, o governo Jair Bolsonaro inaugurou um outro trecho da transposição. Então, se eu não me engano, mais de 90% já da obra concluída, mas não 100%. Ok? Foi uma obra muito difícil, que encontrou vários desafios, o custo da obra triplicou ao longo do tempo, ela estava orçada no primeiro momento em 4 bilhões de reais, algo em torno disso, está custando 12, né? O
um problema técnico da construção dos canais também foi muito grande, foi um grande desafio técnico para as empreiteiras. Algumas empreiteiras chegaram a abrir mão da obra, chegaram a devolver para o Ministério da Integração Nacional a obra em si, né, porque elas se declararam incapazes tecnicamente de continuar. Então, é uma obra muito complexa, né, e que toca em várias questões ambientais sensíveis, como, por exemplo, a degradação do Rio São Francisco ao longo dos anos. Tá? O Rio São Francisco ele vem sofrendo intervenções humanas há muito tempo. As usinas hidrelétricas que foram instaladas, principalmente em Sobradinho, né, que tem o maior lago, já alteraram demais o regime dos rios, fora o crescimento das cidades do entorno, que aumentaram a captação de água, aumentaram a poluição. Então o pessoal fala muito no processo de salinização da água do Rio São Francisco. Por quê? Porque quando o rio chega até o mar, ele chega tão fraco que a maré do Oceano Atlântico acaba invadindo o leito do rio. E biólogos já encontraram, inclusive, espécies de água salgada cerca de 200 quilômetros rio acima. Okay? Então, fala-se muito nesse dano ambiental que já vinha acontecendo no Rio São Francisco e que o processo de transposição pode agravar, pode vir a agravar. Tá certo? Tanto que o projeto ele até mudou de nome, ele chamava-se Projeto de Transposição da Bacia do Rio São Francisco, agora chama-se Projeto de Revitalização e Transposição da Bacia do São Francisco. Exatamente para mostrar já no título que eles estão tentando contemplar, inclusive, essas questões ambientais, esses problemas ambientais. Tá certo? Mas é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui, vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem, exatamente para falar do uso da água e das possibilidades que a gente tem. O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo superou em 2 vezes o crescimento populacional. Né? Então, o crescimento populacional é um problema, como eu coloquei para vocês lá no primeiro slide, mas o uso também é um problema. Né? Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso, qual é? Então, ampliação dos sistemas de reutilização hídrica, ou seja, ampliar os sistemas de reutilização da água, de alguma maneira, expansão da irrigação das lavouras, não, né? Acho que a letra B não mesmo, porque está se falando aí de consumo, né? De diminuir o consumo, e a irrigação é uma das grandes responsáveis pelo consumo. Intensificação do controle do desmatamento, isso aí, sem dúvida, pode ajudar, né? Mas pode ajudar na manutenção do recurso, né? Mas não sei se ajuda na manutenção do uso, essa é a questão, certo? E há tempo. Um processo de irrigação que serviria para economizar água seria o gotejamento, né? E não a aspersão. A adoção de técnicas tradicionais de produção também não, né? Porque as tradicionais usam muita água. Criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. Olha, que do ponto de vista ambiental pode até ser interessante, mas não é o ideal. Então, o nosso gabarito é letra A, ou seja, uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água é essa aqui, ou seja, ampliar os sistemas de reutilização hídrica. Né? Então, assim, ao invés do sujeito... vocês podem ter ficado em dúvida entre a A e a C, só que a C ela não muda a lógica do uso, ela muda a lógica da oferta, né? Ali de você continuar tendo o ciclo da água funcionando. Né? Então, quando eu falo em ampliação dos sistemas de reutilização hídrica, é algo que já se faz em algumas cidades aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, que é a chamada água de reuso. Então, os prédios eles são dotados de algumas estações de tratamento,
tá? A água não precisa ser potável, mas vai ser água que vai ser usada para descarga do banheiro, vai ser usada para lavar a louça, vai ser usada para lavagem de áreas comuns, né? Para que você não use a água potável para fins que não sejam consumo. Entendeu? Então, essa questão da reutilização hídrica me parece, dentre todas as possibilidades, a mais interessante, né? A mais eficiente. Imagine só uma casa em que a água que vai para o vaso do banheiro, a água que vai para você lavar a cozinha, lavar a varanda, lavar o quintal, não precisasse ser uma água, né? A mesma água que vai para o filtro, por exemplo. Então, muitos prédios mais novos já têm, inclusive, uma ligação específica para onde vai a água de reuso, e isso causa inclusive um impacto, é vendido isso como uma vantagem em muitos prédios, porque isso causa um impacto na conta de água, né, das pessoas pagarem menos água exatamente porque estão reutilizando o recurso. Tudo bem? Vamos dar mais uma paradinha para o nosso último vídeo para falar dos aquíferos.